Mais uma noite, ó Deus, nós podemos, ó Deus, através dessa live, alcançar a casa desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Pai, nós já temos sido abençoados, ó Deus, através desse tempo de adoração e louvor. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações. O ambiente, ó Deus, está um ambiente de glória, de poder. E eu creio, ó Pai, que esse ambiente, ó Deus, também existe na casa desse irmão, dessa irmã, que está acompanhando a gente nesse momento. E eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor continue a falar conosco nesse tempo. Continue a ministrar em nossos corações. Que todas as barreiras, todo o bloqueio, tudo aquilo que porventura o diabo queira usar para obstruir a Tua palavra, Deus, algo que vem dos céus para a vida desses homens, dessas irmãs, caia por terra em nome de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, continuar a falar conosco como o Senhor já tem falado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês. Paz, graça, prosperidade. Mais uma noite nós estamos aqui, reunidos aqui na presença de Deus, separados aqui por essa live, né? Mas eu creio e espero que essa palavra encontre aí também alguém que está aproveitando essa quarentena para se aproximar mais de Deus, para viver todos os planos, ou entender todos os planos que Deus tem para a sua vida. E eu confesso para os irmãos que eu tenho aproveitado bastante esse tempo de quarentena para ler bastante, para orar, para ouvir a voz de Deus também. Às vezes a gente fica naquela correria e acaba que a gente não separa esse tempo com qualidade. Às vezes você pode dizer assim, mas pastor, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra de Deus e tal, mas eu estou dizendo aquele tempo de qualidade. Hoje nós passamos o dia todo aqui na igreja, eu mais com alguns irmãos da liderança da igreja. Quero dizer que, óbvio, distante um do outro, mas desde 8 horas da manhã, alguns 7 horas da manhã, nós estávamos aqui na igreja orando em propósito, estudamos a palavra de Deus, oramos por vocês. Nesse dia nacional de jejum, o presidente Bolsonaro convocou. Eu não quero levar aqui em consideração se você aceitou esse desafio ou não. O importante é que o Senhor está sacudindo a igreja. Deus tem chamado a atenção da igreja. E nós, como igreja, entendemos esse desafio. Gostando ou não do Bolsonaro, gostando ou não do governo, mas nós aceitamos esse desafio, até porque também é uma missão nossa, nós temos que fazer isso. Então foi um dia muito poderoso, um dia maravilhoso aqui na presença de Deus. Oramos para a sua família, para a sua casa. Então eu creio que essas orações vão chegar até você para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus. No final dessa live, eu vou chamar aqui o Diego, que vai trazer algumas instruções para vocês, mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para a gente já esticar rápido para a palavra de Deus. Eu já tenho falado com vocês que é um desafio nosso não fazer essa live longa, porque a gente sabe que quanto mais longo fica, o pessoal vai ficando cansativo e vão saindo ou vai entrando em outras lives. A gente sabe que a concorrência nesse momento é pesada, né, irmãos? Muita gente boa usando a internet nesse momento, e tem muita gente ruim também, e acaba que as pessoas são tentadas a ver coisas que não edificam. Então queremos ser objetivo. Segura um pouquinho aí, tá? Compartilha com alguém esse link. Nós estamos passando os nossos cultos, transmitindo os nossos cultos no máximo de redes sociais possíveis, no meu Instagram, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja. Agora também estamos no YouTube da igreja. É YouTube da igreja ou o meu? No outro, né? Na próxima semana a gente vai. Hoje a gente tentou, não deu certo, mas no canal no YouTube da igreja. E isso para facilitar para vocês participarem com a gente. Você que pode, você que está aí nos acompanhando, abra sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Quero agradecer desde já o Washington, Gabriel, Vinícius, a pastora Carmen, Diego que está ali com a gente, o Wendel também que está aqui hoje, sempre está aqui com a gente o Wendel, né? Os irmãos que estão na intercessão aqui atrás, que Deus continue abençoando vocês. Os irmãos também que têm intercedido por nós em suas casas, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, vamos lá? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vou repetir isso. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar? Deus, aqui está a Tua palavra, e nós queremos meditar, Senhor, aqui nesse tempo que nós teremos aqui, ó Pai. Traga-nos, ó Deus, um entendimento, uma clareza, luz à nossa mente, concernente esse texto, essa palavra que nós queremos compartilhar nessa noite. Abençoa a vida desse homem, dessa mulher com essa palavra, ó Pai. Me usa, porque eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se eu não me engano, terça-feira eu disse com vocês um texto que está lá na epístola de Tiago, onde Tiago fala que as provações, ela produz em nós a perseverança. É interessante que o escritor, o autor de Romanos aqui, ele diz uma coisa parecida, mas ele usa um outro termo. Tiago usa as provações, já que esse texto diz para nós sobre as tribulações. Nós temos ministrado esses dias sobre essa situação toda, aproveitando esse momento que nós estamos passando. Hoje eu estava acompanhando algumas lives e todos os pastores que a gente tem ouvido, pastores da nossa igreja, pastores de outros ministérios, interessante que estão no mesmo espírito, e boa parte deles tem falado daquilo que eles têm como expectativa que vai acontecer com a igreja depois desse tempo. Praticamente 100% desses irmãos, pelo menos os que eu tenho ouvido, têm falado que eles veem com grande expectativa aquilo que vai acontecer pós-pandemia. O despertar que está havendo na igreja, a maneira como muitos estão absorvendo isso, o temor que está sendo gerado no coração de muitos irmãos. Eu não quero aqui fazer vista grossa para aquilo que está acontecendo também de muitos com ansiedade, homens e mulheres com problemas em depressão. Já temos ouvido pessoas ouvir histórias de suicídio, e isso é doloroso, isso é terrível, mas nós temos orado, pedindo a Deus para que Deus venha trazer calmaria e paz ao coração dessas pessoas. Mas olhamos com grande expectativa aquilo que está por vir, olhamos com grande expectativa aquilo que vai acontecer. Irmãos, eu estou assim, louco para a nossa primeira celebração pós-pandemia. Eu creio que vai ser um negócio extraordinário, algo poderoso de Deus, ao ponto de nós não queremos voltar nem para casa. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos adaptando para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, não sabemos o que vai acontecer em 2020, nem se a gente vai chegar em 2020. E é por isso que eu quero continuar trazendo aqui uma palavra para o seu coração, para você que tem passado por dificuldades, com ansiedade, com depressão, você que tem falado assim, pastor, essa provação está muito grande, essa tribulação está muito grande. A gente sabe do que todos os brasileiros têm sido acometidos esses dias, crise econômica, crise na saúde, problemas emocionais, de não saber lidar com essa situação. Então o melhor remédio que nós temos é a palavra de Deus. O melhor remédio que nós temos. Por isso, se você está atrás de respostas, corra para a palavra de Deus. Aproveite esse tempo, leia a palavra de Deus com todo entusiasmo, com toda vontade. Leia a palavra de Deus, peça ao Senhor para te responder mediante a palavra de Deus. E Deus tem falado isso comigo nesses dias. Deus tem ministrado isso no meu coração, principalmente quando se trata das palavras provações, tribulações, dificuldades. Deus tem falado muito comigo nesses dias. É interessante que a expressão que Tiago usa é diferente dessa expressão que Paulo está usando aos romanos nesse momento. Mas tudo leva apenas para uma situação: produzir perseverança. Produzir perseverança. Vou ler esse texto mais uma vez com vocês. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Preste atenção. Nos gloriamos nas tribulações. Agora, como assim?
se gloriar nas tribulações, é porque ele sabe o que a tribulação traz para eles. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Tiago fala que provação produz perseverança. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que tanto eu quanto você, diante dessa situação que nós estamos vivendo como nação, estamos sendo forjados. Deus está nos melhorando a mim e melhorando a você. Você pode ter certeza absoluta, se você crê nisso, depois de tudo isso, você vai sair um crente ainda mais fortalecido. Nós teremos uma igreja ainda mais poderosa, porque nós entendemos que o que nos une não é um prédio, não é o fato de nós nos reunirmos no domingo à noite ou na terça-feira à noite. O que nos une é o propósito de adorar a Cristo Jesus, de viver à vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nos une, a fé que nós temos no Filho de Deus. É isso que nos faz família. Não é o fato de nós nos reunirmos no domingo à noite, não. Mas é a fé que nós professamos, é aquilo que nós acreditamos. E continuaremos a acreditar até aquele dia. E sabe o que é interessante? Esse texto continua dizendo assim para nós, olha, a perseverança produz experiência. A perseverança produz experiência. Quantas experiências você tem tido na sua casa? Ontem à noite, de madrugada, quando a gente estava orando naquele propósito que a gente termina hoje, mas desde já eu quero convidar você a continuar orando com a gente. Continue orando com a gente. Hoje, inclusive, assim que nós acabarmos essa live, eu com alguns pastores e discipuladores vamos estar orando pela cidade, caminhando pela cidade, respeitando as recomendações de 2 metros ou até mais, mas vamos orar por você na cidade, vamos estar orando por essa cidade, pelas nossas autoridades, pelos prefeitos, os vereadores, vamos estar orando pela igreja do Senhor Jesus nessa cidade. Eu quero, assim, motivá-la a continuar orando. Agora preste atenção, quantas coisas que nós temos vivido nesses dias de experiências maravilhosas. Ontem eu entrei para o meu quarto, as minhas filhas estavam vendo Chiquititas, e eu não estou aguentando mais Chiquititas, não aguento mais aquela voz de Chiquititas. Hoje à tarde, viu, Dieguinho? De repente eu estou vendo que elas estavam tudo ligada, e eu estou vendo que elas estavam emocionadas. O que está pegando nesse negócio aí? Papai, é o último capítulo, e todas elas felizes, e eu falei assim, não imagina a felicidade que eu estou. Aí a Johanna foi e falou, papai, mas é só um capítulo, vai voltar outra temporada. Eu falei, oh, Jesus, vai entrar essa batalha novamente. Mas ontem algo me chamou a atenção, Vinícius, vai vendo isso. Depois que eu acabei de orar, fui tomar água, peguei um livro, fui para o quarto. Na hora que eu sentei lá no quarto para ler o livro, de repente eu comecei a ver elas com a Carmen orando na sala da minha casa. Tanto da pequenininha, a Emily, que tem 2 anos, a Sofia, que tem 8 anos. E de repente eu comecei a ver elas adorando a Deus, orando em voz alta. E a voz de uma delas sobressaiu, e é a voz da Johanna, e eu tinha dado uma bronca nela mais cedo, porque a mãe dela falou assim, daqui a pouco nós vamos orar. E ela disse assim, não, mamãe, agora mamãe, não. E eu falei para ela, olha, sempre que a sua mãe te convocar para orar, a melhor coisa na sua vida é orar. De repente eu estava lá no quarto, quieto, lendo, e eu comecei a ver que ela começou a gritar e falar bem alto com o Senhor lá na sala. A Carmen apagou um pouco de luz, colocou uma música e elas foram orar. De repente ela começou a gritar na sala assim, Senhor Jesus, mata esse vírus, acaba com esse mal, o Senhor tem poder, acaba com esse mal. E de repente eu passei na sala, eu vi elas emocionadas, buscando a Deus. E eu tive uma experiência com Deus naquele momento, porque o Senhor começou a ministrar no meu coração, e Ele começou a dizer comigo, isso está acontecendo em milhares de casas, não só no Brasil, mas no mundo. Pessoas no mundo inteiro buscando a Deus, famílias unidas buscando a Deus. Quando eu estava saindo aqui hoje à tarde para tomar um banho, para voltar para esse culto online, alguém disse assim para mim, pastor, depois de tudo isso, a vida de todo mundo vai alterar, a minha já está alterada. Eu vou aproveitar todas as folgas desse ano, todos os intervalos de feriados esse ano, para mim estar com a minha família, para mim estar com os meus filhos. O que eu estou querendo dizer com você? As pessoas têm valorizado aquilo que de fato é prioridade. O Senhor está nos resgatando para aquilo que de fato é prioridade. E a perseverança produz experiência.
Quanto mais você continua perseverante naquilo que Deus quer para você, mais conhecedor de Deus você vai se tornar. Quanto mais você resiste às batalhas, quanto mais você resiste às lutas, quanto mais você resiste a esses momentos difíceis, quanto mais você resiste a essas pancadas, mais experiência você vai adquirindo, mais você vai sabendo lidar com as situações. O meu pai diz uma coisa muito interessante, e alguém diz assim, mas ele sempre conta o mesmo testemunho, mas ele conta uma coisa muito interessante que isso ficou no meu coração. Só pode contar história quem tem história para contar. Só pode falar de experiências quem tem experiências para falar. A perseverança vai produzir experiências. Experiências tão marcantes que daqui a alguns anos você vai falar com seus filhos e netos. Olha, no ano de 2020 veio uma pandemia mundial, que é algo que abalou economicamente, abalou a saúde do mundo. Mas aconteceu algo poderoso. Um presidente de uma nação convocou uma nação inteira para jejuar ao Senhor. Presidente de nações do mundo inteiro convocou nações para orar ao Senhor. Houve uma conversão em massa, pessoas indo para o Senhor Jesus, pessoas querendo conhecer o Senhor Jesus. Eu vi uma reportagem agora essa semana que encheu meu coração de alegria. Um estudioso dizendo que por causa dessa pandemia, milhares de pessoas têm procurado nas redes sociais e na Bíblia respostas sobre essa tal pandemia. E isso está levando elas a conhecer Jesus. Você pode ter certeza disso. Como que você tem sido estimulado nesses dias a pregar o Evangelho? Como você tem sido estimulado a orar por alguém? Como você tem sido estimulado a tomar esse espírito evangelístico audacioso e pregar para alguém? Perseverança produz experiência. E a palavra de Deus continua assim. E a experiência produz esperança. Presta atenção. E a experiência produz esperança. Eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que está em casa e que você tinha perdido as esperanças. Nessa crise econômica, gente que já está desempregado. Pastor, como é que eu vou viver com R$600? Eu já ouvi isso. Como é que eu vou viver com R$1.200? Como é que eu vou fazer? Já me mandaram embora, eu tenho que pagar conta de água, de luz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Até líderes e pastores, homens, irmãs, irmãos que têm entrado nessa crise existencial. Pessoas que têm perdido a esperança, ao ponto até mesmo de questionar Deus. Por que Deus permitiria algo tão terrível acontecer? Olha que coisa maravilhosa que nós aprendemos nesse texto, que a experiência produz esperança. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Você vai ter tantos momentos gloriosos com Deus. Se você crê nisso, a sua vida espiritual será tão fortalecida nesse momento, que a esperança vai voltar para o seu coração. Você vai voltar a acreditar nas promessas de Deus. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Você vai separar momentos de intimidade com o Senhor como você nunca fez antes. E é justamente isso que eu quero dizer para você. Entenda isso. A perseverança produz experiência. A experiência vai produzir esperança. Pastor, eu não sei orar. Não tem problema. Os próprios discípulos que vinham de algo religioso, de cultura, de seus momentos de orações, um dia chegou perto do Senhor Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Dobra o seu joelho na sua casa e fala isso para o Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Como eu devo orar? Como eu devo me achegar até a Ti? Mas pelo amor de Deus, abra um espaço na sua agenda para você fazer isso. Eu quero continuar lendo um outro texto para você, alguns capítulos à frente, capítulo 8 de Romanos. Olha só para você que vê que coisa interessante. Capítulo 8, verso 31 e 32. A palavra de Deus continua dizendo coisas tremendas para nós. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou repetir isso. Se Deus é por mim e por você,
quem será contra nós? O escritor, o autor, continua dizendo ainda: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou repetir isso: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor Jesus venha agora reativar a esperança no seu coração novamente. Que você se sinta protegido por Ele. Eu já tenho falado isso aqui nesse tempo de live alguns dias. Se você está em Cristo, você não tem o que temer. Você está protegido por Ele, você será guardado por Ele. Ele vai guardar a sua casa, Ele vai guardar a sua família. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedora, você é mais do que vencedor. Não há o que temer. Para nós terminarmos, eu quero ler um outro texto com você, se você pode. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17. Por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, preste atenção nisso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Novamente a palavra produz. Você entendeu que tribulação está sempre produzindo algo em nós? Você entendeu que provação sempre está produzindo algo em nós? Entenda que tudo isso que está acontecendo comigo e com você, você pode ter certeza que algo está sendo gerado em mim e você, para que eu venha melhorar, para que você venha melhorar, para que ambos estejamos melhores. E a palavra de Deus diz algo interessante: para que essa leve e momentânea tribulação produza para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, que o Senhor Jesus abençoe a sua família, que o Senhor Jesus abençoe o seu casamento, que o Senhor Jesus abençoe os seus negócios. Nós estamos orando por vocês. Hoje o dia todo nós estávamos separados aqui, orando, intercedendo por vocês. Daqui a pouco isso vai passar. Essa tribulação, essa provação vai produzir coisas maravilhosas em você, e você se tornará ainda melhor do que você é hoje. E eu creio nisso. Se você pode, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, abençoa a vida desse homem, abençoa a vida dessa mulher, abençoa essa casa, essa família, esse jovem, essa moça, ó Pai. Vai de encontro ao coração deles, ó Deus. Esses irmãos que têm sofrido de ansiedade, ó Deus, aterrorizados, até mesmo com pânico por causa de tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo. Que teu Espírito traga paz ao coração deles e que eles se sintam seguros no Senhor. É que eu lhe peço de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui agradecer você por ter estado com a gente esse tempo todo aqui nessa live. Quero agradecer aos irmãos que, mesmo não estando aqui presencialmente, não têm deixado de consagrar seus dízimos, as suas ofertas. Como isso tem sido maravilhoso. Eu tenho achado isso lindo, maravilhoso.
irmãos que sabem da sua responsabilidade, entendem a responsabilidade que eles têm com a obra de Deus. Aqui hoje durante o dia, irmãos vieram consagrar dízimo, vieram entregar suas ofertas, outros fizeram transferência ou fizeram depósito. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós estaremos orando pela cidade, perdões, eu sei que você não pode ir, mas entre com a gente.